a vida em seu lugar. Se você visse alguém morrer no seu lugar para te salvar de um incêndio ou de um crime, você nunca esqueceria o rosto dessa pessoa. Você viveria de uma forma que você honraria esse sacrifício. Jesus fez exatamente isso. Eu estava condenado pelas minhas falhas, mas ele deu um passo à frente e disse: deixe ela ir, eu morro no lugar dela. É por isso que carregar o evangelho para mim é uma questão de honra. Eu não sigo uma religião, eu sinto gratidão por quem morreu para que eu pudesse viver. É sobre isso. Nós carregamos em nós o Evangelho de Cristo e não podemos nos envergonhar dele. É uma questão de honra viver para Cristo e morrer para o mundo. Pastor Éder. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Falar sobre, ouvindo essa história, né? Alguém que entregou a vida por outro, né? Estamos falando de um ser humano aí, né? De uma pessoa. Sim. Que tomou o lugar de outra pessoa. E essa pessoa que sobreviveu ficou eternamente grata. O quanto nós ficaríamos gratos, né? Por alguém que era para você ter morrido, mas a pessoa tomou o seu lugar e morreu em seu lugar. Porque falar do Evangelho, não nos envergonharmos do Evangelho, teve alguém que morreu, né? E a sua morte é a nossa vida. A sua morte é a nossa ressurreição, a nossa esperança. A palavra diz que Cristo veio, falando de Jesus que se entregou por nós. Ele dizia, né, a respeito de si mesmo como Filho de Deus: ninguém tira a minha vida. Se eu não quiser, ninguém tira. Em uma ocasião ele diz assim: se eu quisesse, eu oraria para meu pai agora. Ele mandava uma legião de anjos, 12.000 anjos. Só. Se eu quisesse agora, Jesus falando, imagine Jesus falando, se eu quisesse agora, eu pediria ao pai, ele me enviaria 12.000 anjos e nada aconteceria comigo. E uma das vezes, quando os soldados vão para prender Jesus, para o matar, mas ainda não era o tempo dele, eles chegam no meio do povo ali, porque Jesus tinha ele era comum. Quem olhava de fora não sabia se Jesus era Pedro, se era João, se era... Quem é Jesus? Porque ele era parecido com todo mundo. Ele estava ali. E os soldados chegam perto de Jesus e perguntam assim: quem é Jesus? Chega perto dos discípulos, né? E Jesus fala assim: sou eu. Quando ele fala sou eu, os soldados caem todos para trás desmaiados. Sou eu. Puf. Cena de The Chosen, né? Então ele diz assim: ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Interessante, porque ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele vivia na eternidade. Aliás, ele é a eternidade. Ele é a eternidade. Ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou de forma alguma quando viveu aqui sobre essa terra, usufruiu dessa condição dele ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua divindade para ser plenamente um de nós. E a palavra diz que ele vem, se torna como um ser humano, mas nunca pecou. Uau. Nunca pecou. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades.
Isaías 53 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, E sobre as suas pisaduras. pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você continua lendo Isaías 53, vai dizer assim, que o próprio Pai diz assim: o Pai agradou em moê-lo e entregá-lo. É por causa dos nossos pecados. Ele veio para morrer por um povo, pelo seu povo. Ele veio para o seu povo, mas eles não quiseram Jesus. Não quiseram. Então Jesus agora é meu. Graças a Deus. Jesus agora é nosso. Nós fomos enxertados. Ele toma a cruz e, por obediência, ele morre pelos nossos pecados em meu lugar. E pensando nessa introdução, né? Quanto isso leva a gente a refletir? Porque Cristo não morreu por mim, pelo Fábio, pelo Eliezer, Marcos, Adriana, para você, ouvinte. Cristo não morreu para que você pudesse viver a sua vida de qualquer jeito. Aleatoriamente, Não. né? Ele morre na cruz e o pecado não teve poder de detê-lo, e ao terceiro dia ele ressuscita. Em Romanos também, logo no capítulo 1, do 1 ao 5, ali vai falar assim que agora vocês são de Cristo. Exemplificando, como diz o meu amigo pastor Marcos, parafraseando, Jesus ele dá um pulo numa piscina. Essa piscina se chama morte. Ele mergulha na morte e sai do outro lado. E lá do outro lado ele olha para o Fábio e fala assim: pode mergulhar. Eu garanto que você vai sair vivo do outro lado, porque eu tenho o poder de fazer isso. Então ele entregou a vida dele por nós, não simplesmente para nós vivermos uma vida, graças a Deus que Cristo morreu por mim, eu não preciso morrer. Não, não é isso. Ele morreu para que nós pudéssemos morrer com segurança. Agora nós vivemos como quem morreu. Então a vida que nós agora vivemos na carne, nós vivemos ela na fé, no poder de Cristo Jesus. Então há uma vida ressurreta. Há uma vida proposta para nós, porque alguém morreu por nós. E esse alguém é o Filho de Deus, o único, que desceu como único. Mas quando ele ressuscita, Paulo também vai dizer em Romanos, ele ressuscita como primogênito de muitos irmãos. Então, a nossa gratidão não é simplesmente porque alguém morreu em meu lugar e agora eu posso ter vida. Não, ele morreu, ressuscitou e faz um convite assim: você está disposto a morrer, a negar-se a si mesmo e me seguir? Então pula nessa piscina da morte aí, porque eu tenho o poder de trazer você à vida do outro lado. Amém? Amém. Eu quero abrir Pastor Marcos, depois nós vamos discorrendo mais o assunto. Amém. Mas aí, se alguém desse a vida para você, como estaria o seu coração agora? Melhorando, né? Como está o seu coração porque alguém morreu por você. Morreu com você, por você. Jesus, ele morreu na cruz, né, cara? E ele colocou, a partir do momento que veio o Espírito Santo, né, em Atos 2 ali, a gente já está falando de Deus pegar e colocar algo muito precioso dentro de um vaso de barro, né? E aí a gente começa falando do que a gente carrega. A gente pega Salmo 123, a hora que ele fala ali: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A hora que ele começa a falar sobre prepara-me uma mesa com os meus inimigos, né? Prepara na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É uma história, né, que os estudos falam que como que funcionava a questão das festas na época. Tinha o copeiro, né, a pessoa que ia lá e servia os cálices, e não era como a gente faz, um exemplo, lá em casa. A hora que vai chegando o horário, fala: galera,
Nossa, estou com sono. Cada um pro seu canto, acho que é melhor, né? Puxa um colchão aí. Puxa um colchão e deita. Não era assim que acontecia. O que acontecia nas festas? A pessoa dava uma festa, ela colocava os cálices e tinha o copeiro que ele ia enchendo os cálices. Aí tava eu e o Éder, eu sou o dono da festa, eu dou sinal pro copeiro encher o cálice dele. Quando chegava um momento que aquele cálice, o Éder percebia, a pessoa percebia que ele não se enchia mais, é porque a festa tinha acabado. E aí, se a gente pegar dessa forma essa analogia que eu estou fazendo, se eu pego o que Jesus estava falando ali, né, as palavras de Deus, né, o meu cálice transborda, o que quer dizer isso? O meu cálice vai transbordar para sempre. Amém. Enquanto o cálice transbordar, haverá presença. Amém. E quando não transbordar mais, a gente já não está mais aqui. A gente foi com ele. Então, o meu amado é meu e eu sou dele. Nós vamos carregar isso, cara, enquanto nós vivermos, né, e depois de morrermos, para a eternidade. Né? Aonde a gente pisar, a gente pensa que... E eu não estou falando de nós, eu estou falando de um contexto geral, de quem carrega Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso. Né? Porque o mesmo Espírito que ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós. Né? O poder, ele foi dado a todos. A todos nós. Então já é algo muito precioso que está dentro de nós e o cálice transbordando. Quando a gente fala de transbordar, nós estamos falando da presença, nós estamos falando da alegria, nós estamos falando de onde nós pisarmos, a planta dos nossos pés vai prosperar, vai acontecer, vai libertar, vai curar, né? Vai liberar. Nós somos os portadores da presença aqui na terra. Cara, a Bíblia não fala que Deus ele não faz nada antes de falar para alguns dos seus profetas aqui na terra. Não faz nada. Deus poderia fazer qualquer coisa agora. Os profetas, seus amigos. Olha, seus amigos. Ele te chama de amigo. Essa noite, meu ouvinte, Deus te chama de amigo. Independente de onde você está agora nos escutando, Deus ele te chama de amigo. Olha só o quanto Deus nos trata, cara. O como Deus nos trata. Ele poderia nos tratar como, de lado. Mas não, ele se destituiu de toda a sua glória para vir cumprir a palavra da cruz. Se relacionar com o ser humano. Cara, o que você carrega? Partilha o pão. Pastor Adri, partilha o pão. Compartilha o que você tem. Cara... É tão simples quando a gente fala muito de mesa. Quando eu estou falando de mesa, eu estou falando de partilhar o pão. Eu não quero nada em troca. Eu só quero saber o que o Espírito falou para você. Porque você carrega algo que eu não carrego. Por isso que existe o corpo. É sobre isso. Meu Deus. Eu não... Na mesa, Dinho, nós não temos reservas. Por isso que alinha os pensamentos na mesa. Por isso que vamos jogar para Emaús, né? Que a gente estava falando um pouco antes aqui. Cara, Jesus antes dele morrer, ele fez uma mesa e partilhou o pão com os discípulos. E prometeu outra. Meu Deus. Ele fez uma e prometeu outra. Ele está esperando a gente. Então... Aí depois que ele fez, os discípulos meio que parece que não entendeu o acontecido, né? Tá meio perdido. Aí Jesus morreu e depois aí Jesus ressuscita e volta. E faz de novo. Faz novamente. Tava fazendo uma mesa, os discípulos não entenderam a mesa, aí ele morreu, aí ele vem e faz a mesa de novo. Aí ele se revela no partir do pão e promete outra mesa. É porque... Deixa eu entrar nesse diálogo aí, vai. Porque eles, um pouco antes da crucificação, tem a mesa, né? A mesa da Páscoa ali. Da Páscoa. Jesus falando para os seus discípulos, né? Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça. Começou a explicar tudo para eles. Morrer, bonitinho, detalhou. Falando tudo. Triste, né? Pela situação. Ele cantou nessa mesa. Qual será que foi a canção? Gente do céu, uma das minhas maiores curiosidades da vida. Música foi essa? Que música que Jesus cantou? Ele cantou agora, nessa mesa. Ele está ali falando tudo isso
Ele acaba de falar, o discípulo levanta a mãozinha. Mano, Cristo, quem que é o maior entre nós aqui? não entendeu nada. Nada. Aleatório no Cristo rolê. falou, vocês não entenderam nada. Eu fico imaginando a cara de Yahweh de Jesus. Meu Deus. Cara de Yahweh, vocês não entenderam nada. Depois, parafraseando de novo. Mas ele explicou, né? Eu vou... Ele foi lá e explicou. Depois que eu ressuscitar, nós volta essa conversa Gente, aqui. volta a falar. Deixa eu resolver isso aqui primeiro. É isso. Mas e aí, Fábio? O que você pensa sobre Alguém que te deu a alguém que vida por você. deu a vida por você? Mediante ao que o pastor Marcos e a Adri e o pastor Éder falou, eu sigo na mesma linha de raciocínio, né? Ainda mais a que o Marquinhos completou, porque a gente não tem como mensurar, como falar, né? A forma de agradecer isso. Não tem. Né? Como que eu vou agradecer uma coisa que uma pessoa se dispôs no meu lugar, né? Ou seja, eu sabia que naquele momento, tchau, o Fábio não existiria mais, mas ele se dispôs, né? No caso da Alemanha, e ir no meu lugar. É uma coisa que de verdade, eu não consigo Pôr em falar. palavras. Não consigo. O tamanho, mensurar, né? Isso aí, o amor disso daí, né? Porque eu acho que é amor demais. Eu acho que eu não tenho esse amor. Eu não tenho esse tanto de amor, por exemplo, que Jesus teve por nós na cruz. Você tem, pastor? Não tem como, porque ele é o amor. Né? Ele não é... Ele não é a vai- manifestação ele é o encarnada. Eu acredito que o E é o amor que próprio. nós sentimos pelas pessoas é um pouquinho só daquilo que ele nos permite, porque ele é o amor, ele é a pessoa do amor, é Jesus. Por isso que você pode viver uma vida tranquila, você paga suas contas, você tem um casamento bom, você tem um emprego legal, você não maltrata as pessoas, você faz todas as regrinhas da sociedade, você é um bom cidadão, Você é certinho. você é um bom marido, né? Só que se não tiver o amor, que é a pessoa de Jesus, É como um sino Que tine. que tine, faz barulho e nada mais. Na verdade, eu acredito, né? O Senhor nos convida a essa nova vida, né? Jesus convida você, querido ouvinte. Ele já nos fez esse convite, nós já aceitamos esse convite da nova vida, né? E muitas pessoas não entendem o que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no mundo que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo uma mistura tão grande, né? Que Deus está em todos os lugares. Tem um nome isso. Yahweh? onisciente, onipresente. Não, sim. Depois eu vou procurar a palavra. Que Deus está em todos os lugares, que a gente pode viver de todas as formas, que Deus ama todo mundo do jeito que ama. Tem um nome, né? Eu esqueci o nome. E nós estamos aqui para te dizer que Jesus é o único caminho, é o único jeito de viver essa nova vida, é através de Cristo. Não há outro. Não existe outro lugar, não existe outra porta aberta, não existe outro caminho. Ele é o único e verdadeiro caminho, o único mediador a Deus é Jesus Cristo. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. É Ele, não existe outro. E nós precisamos entender que viver essa nova vida, porque o que as pessoas não entendem é que eles acham que tem Jesus e mais 15 mil caminhos. Não, ou é Jesus ou é o inferno. Não existe outro caminho. Não existe essa dualidade, não existe. Se você não estar por Cristo, você está com o seu destino para o inferno. E quando nós entramos nesta nova vida, nós temos um novo dono. Antes nós estávamos afundados nas nossas transgressões, mergulhados nos nossos pecados. Aí Jesus, Ele nos tira desse lugar. Jesus é o único que tem poder para isso, o único que é digno de abrir o livro.
Ele tem poder para isso. Ele vai lá e nos tira das garras da morte, literalmente, da morte espiritual, né? Porque a física todos nós agora teremos que enfrentar. Sim. Mas a morte espiritual, ele nos livra disso. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não só morreu por mim assim, ele me livrou da morte eterna. É isso que nós precisamos entender, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós teremos uma vida plena aqui na Terra. Não é uma promessa de mar de rosas, né? Como todo mundo fala, não é? Mas nós viveremos aqui com a esperança que quando passarmos pela morte, nós temos Ele nos esperando. Nós temos Cristo que nos livrou da morte eterna por conta do sacrifício da cruz. Então nós precisamos entender e deixar muito certo isso, que nós mudamos de dono. Hoje quem governa a nossa vida, quem governa as nossas atitudes, quem governa as nossas ações é Cristo. E nós temos o privilégio de carregar essa palavra viva dentro de nós. Que é isso que tem essa mudança na vida aqui no mundo. Porque nós carregamos, somos cartas abertas, como diz Paulo, né? Para que todos possam ler. Então, nós temos que ver essa vida em Cristo como um privilégio. Um privilégio de carregar essa vida mais que abundante dentro de nós. E a responsabilidade de anunciar essa vida. De entregar a outros também a oportunidade de viver essa vida aqui e de viver essa vida eterna com Cristo, porque como nós falamos, né? Ele nos deixou um modelo da mesa, mas Ele foi preparar uma mesa para que nós possamos viver a bodas do Cordeiro com Ele um dia. Jesus vai voltar, o mundo caminha a passos largos para a vinda de Cristo. Cristo vai voltar, essa é a nossa esperança. Eu falo assim que muitas coisas que nós ouvíamos quando a gente era criança, né? E a gente vê, agora nós vemos muitas coisas acontecendo e eu falo, uau, é verdade, Jesus Cristo está voltando. É chegado o tempo. É chegado o tempo, Maranata, a hora vem, pastor. Senhor Jesus, né? O tempo de Cristo. Cristo realmente está às portas. E nós esperamos o arrebatamento, né? Porque aqui ninguém quer morrer, né, gente? Ninguém quer morrer. Mas nós sabemos que a nossa vida... É pro céu, mas não é pra esperar um pouquinho. Mas sabemos que a nossa vida é finda. O pastor Éder sempre fala, né? Daqui 100 anos nenhum de nós estará aqui, né? Terá só a nossa geração. Porém, nós temos a certeza para onde vamos? Nós estamos convictos que estamos carregando, temos o privilégio, a honra de carregar o pão. Uau. O pão da mesa. O pão. Da mesa. Estamos compartilhando o pão. O que estamos fazendo com o que Cristo nos entregou na cruz do Calvário? Porque Ele nos entregou mais do que salvação. Ele entregou muito mais do que salvação na cruz do Calvário para todos nós. E nós temos o privilégio de carregar isso dentro de nós. Então, querido ouvinte, hoje nós estamos falando sobre o Cristo. Jesus Cristo é o que pode te salvar, é o que pode te tirar dessa depressão, é o que pode te tirar dessa síndrome do pânico, é o que pode resolver sim os seus problemas. Preencher esse vazio. Preencher esse vazio que você tem. Muitas pessoas, né? Eu não tô aqui desmerecendo profissionais, mas não vai adiantar terapia, não vai adiantar psicólogo, não psicanalista, ansiolítico, remédios, não vai adiantar. Não vai adiantar. Esse buraco que você tem na sua alma, no seu coração, é do tamanho de Jesus Cristo. E ele é preenchido de dentro pra fora. Os remédios só esconde, né? Os remédios maqueiam. Eles te dopam, eles tiram as suas dores por um tempo. Eu falo isso porque eu tomei remédios. Eu sei do que eu tô falando. E o que me salvou foi a palavra, a oração e disciplina espiritual. É isso que me tirou de crises de ansiedade. Meu marido tá aqui, ele sabe que eu tinha crise de ansiedade. O Li tá aqui também. Crises de ansiedades fortíssimas. Eu tive uma crise de ansiedade na hora do parto do Benjamin. Então, quem me tirou dessa vida foi Cristo.
Mas quando eu encontrei Ele verdadeiramente, que eu dei a oportunidade para Ele trabalhar na minha vida. Então, se você está ouvindo hoje, eu não sei se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no carro, você ligou aleatoriamente, né? A gente sabe que não é aleatório. Por uma direção do Espírito Santo, você ligou essa rádio e você está ouvindo essa palavra. Deixa eu te dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho daquilo que Ele fez na minha vida. E deixa eu te falar outra coisa, Ele pode fazer na tua. Jesus nos muda de dentro para fora. Nós mudamos da água para o vinho, literalmente. E que você deixe o Senhor tocar no seu coração nesta noite. A gente vai ouvir uma música agora e depois a gente volta para conversar mais, que nós precisamos de café. Vamos lá, café. Bora. Café. Fica com a gente, querido ouvinte. Tem muito mais de Deus ainda para ser derramado sobre nós e sobre vocês. O Espírito Santo vai tocar o seu coração nesta madrugada, amém? Amém. Isso nessa manhã. Hoje eu tenho, independente de como você chegou aqui, diga, diga, diga. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Independente da situação. Você pode dizer, mas eu não consigo cantar isso. O cenário da minha casa não me deixa cantar isso, mas o Senhor te trouxe nessa manhã pra te dizer: hoje eu te dou vida. Se você tem vida, levante suas mãos e diga: hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar.
Graças a Deus. Estamos falando sobre a morte de Cristo, né? Sobre alguém que morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida. Havia uma canção antiga que dizia assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. O apóstolo Paulo fala assim: se não houvesse ressurreição, a nossa fé é vã. Teve a morte, mas o que marca a nossa fé é que teve uma ressurreição. Teve 3 encontros na ressurreição que eu quero pincelar. Não estamos mudando de assunto, mas dentro de o que acontece com a morte de Cristo e agora a sua ressurreição. E um dos primeiros encontros é na madrugada, quando as mulheres estão procurando Cristo. Estava na sepultura e elas, é manhã cedinho, de madrugada, elas estão ali querendo perfumar o corpo, querendo encontrar o corpo. E o anjo aparece a elas e diz assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por quê? Então, a ressurreição é o que faz a nossa fé ter valia. Por quê? Se ele ressuscitou, significa que nós também ressuscitaremos um dia. Teremos esse corpo transformado. Amém. Em Coríntios, acho que 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, vai falar que Paulo declarando, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu poder de ferir? Tragada foi a morte, na sua vitória, Jesus ressuscitou. Que coisa maravilhosa. Que coisa que nos dá uma esperança em nosso coração, em nossa alegria. E a gente começa a desfrutar da vida ressurreta, dessa vida que vai além da morte. Além da morte. Porque a gente passa a não ter medo da morte. Que a gente começa a encarar a morte como até daqui a pouco. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. O segundo encontro na ressurreição é com os discípulos a caminho de Emaús. Eu amo essa história. Amo. Tinha uma outra canção bem antiga também, né? E nada Os discípulos a caminhos de Emaús. Nossa, essa é foi antiga. lá, hein? Essa aí é... Eles iam falando a respeito de Jesus. Tem uns De cassetes. repente, Lembrei de do seu pai repente, agora. um viajante se aproximou deles e começou a perguntar para ele: por que vocês estão tristes? Gente, imagina a cena. Por que vocês estão chorando? Por acaso você é estrangeiro aqui em Israel, que não sabe da história que aconteceu? Que o Cristo, aquele que nós tínhamos fé nele, que ele ia resolver os problemas. Na verdade, eu acho que até os discípulos estavam esperando que ele ia sentar no trono de Roma, viu? No fundo, eu acho que eles achavam. Então, ser estrangeiro, Tinha um negocinho. ser estrangeiro aqui em Israel, que não sabe da história, e Jesus começa a contar a história dele mesmo, os discípulos, desde os profetas, Para os discípulos dele. para os discípulos dele, desde profetas, como seria, que importa, mas ainda assim, o coração deles pegava fogo, ardia com a história que Jesus estava contando para eles não tinham identificado Jesus ainda, e eles não perceberam. Quando foi que eles perceberam Jesus? Eles estavam viajando pela estrada e Jesus, o viajante, que eles não sabiam que era Jesus, disse assim: até logo, estou indo, vocês vão entrar na casa de vocês aqui, eu prossigo viagem. Os discípulos falaram: não, tá tarde já, fica conosco, que já é tarde. Jesus, então vamos ficar com vocês. Gente, eu fico imaginando. Aí. Meu Deus Eu queria do céu. estar lá. Aquela...
eu vou ficar com vocês aí, peraí, eu vou entrar com vocês. De repente, na mesa tinha um pão. Hora de comer um pouquinho. E Jesus fala para eles assim, peraí, vou dar graças antes da gente comer. A hora que ele levanta o pão e parte o pão, sabe só quem tinha feito isso até aquele momento? Jesus. Eles olham, é Jesus. Os olhos deles se abriram, foram iluminados. Meu Deus. A partir do pão, os olhos foram iluminados. Que coisa, né? Eles estavam chorando por um Cristo morto, mas o Cristo morto estava vivo, andando com eles, não sei quanto tempo ficou andando, conversando. Eu sei. Pode falar. Mais ou menos 2h30, 3 horas andando com eles. 3 horas Jesus andando e eles não reconheceram o seu mestre. Gente, mas na comunhão, no repartir do pão, os olhos se abrem e eles percebem o Cristo ressurreto. Olha como isso é profundo. No repartir do pão, quando nós compartilhamos o Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, os olhos são abertos. Os olhos são abertos. Os olhos são abertos. Como foi em Samaria, no poço, No poço. quando a água que eu te der, você nunca mais terá sede. A partir daquele momento, os olhos se abriram e aquilo transbordou nela, que ela foi pra vizinhança, pra galera, falar assim, olha, vocês não têm noção do que eu vi lá no poço. Meu Deus. E a terceira aparição, à tarde daquele dia, Cristo aparece. A ressurreição nos renova, nos inspira a enfrentar o futuro. Todos estavam trancados dentro de uma sala com medo. Verdade. Estava todo mundo com medo. A gente fica imaginando qual seria a conversa, né? Vamos tentar imaginar. Matou ele, vai matar nós também. Se mataram o nosso mestre, Que rolê que nós arrumamos. acabou tudo. Todo mundo na portinha fechada, trancada, a 7 chaves. Com medo, com medo. Com medo. Com medo. Com medo. Imagine a cena. No meio deles, com a porta fechada, aparece Jesus. Da hora, mano. Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? E Jesus diz naquela noite, naquela tarde, pós-ressurreição: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Meu Deus. Vão e façam a mesma coisa que eu fiz. Vocês são o pão. Vocês é a comida que essa terra precisa. Gente, esse é o evangelho. Não, desse evangelho eu não me envergonho. Desse não. Desse evangelho, Desse evangelho eu não aqui me eu não me envergonho. envergonho. Né, pastor? Verdadeiro. Meu Deus. E você vê, Jesus entrou num lugar fechado. Não há lugar fechado que ele não possa entrar. Uau. Uau. Não há lugar fechado que ele não possa entrar. Ele entra em qualquer lugar. Não há ferrolhos. Não há ferrolhos. Nossa, essa é da minha Fiquem de pé. Meu Deus. Não tem lugar que Jesus não possa acessar em você. Quanto mais você quiser dele, mais ele quer de você. Nós estamos falando aqui de um Deus infinito. De um Deus que não tem... Inesgotável. A fonte é inesgotável. A água viva, que quando você beber dela, você nunca mais tem sede. Aquele que revirou todas as mentes políticas da época. Verdade. E no mundo até hoje, o cristianismo revira. Por isso que tem país que é proibido. Olha só. A única religião que é proibida. Meu Deus. A única. Por que será? Cara, quando você descobre que você é livre, 2 Coríntios 3,17, aonde o Espírito de Deus está, Ali é liberdade. ali é liberdade. O Espírito de Deus está em nós, né? E nós somos livres para contemplar
para adorar, para ser quem nós somos. A liberdade, ela não é tudo que eu quero fazer, eu faço. Mas é tudo que o meu amigo, que Deus manda a gente fazer, né? João 15, 4, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O amigo, quando a pessoa é muito amiga, começa a se imaginar o seu melhor amigo. Você fala com ele todo dia, você começa a imitar algumas coisas, mesmo que você não queira. E aí vamos reverter isso para Jesus. Ama como eu amo. Faça como eu faço. Olhe as pessoas na minha ótica. Me entende? O que muda na nossa vida, o que Ele carrega, o que Jesus carregou aqui na terra, é o que nós somos habilitados diante de Deus para carregar e para levar para as pessoas. Esse evangelho a qual nós pregamos é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de poder, poderoso. Não só para libertar, para curar. Jesus, ele não quer vir para sua vida simplesmente para fazer você parar de ter algumas atitudes. Não, ele quer mudar a sua vida por completo. Aqui todos nós temos um testemunho de que o que ele fez na nossa vida. E se não fosse Jesus, nós não estaríamos dessa forma aqui. E continua fazendo. E continua fazendo, porque nós somos seres imperfeitos. Todo dia nós estamos lutando, né, para que Deus entre naquela área que nós somos débeis ou deficientes, para que aquela área mude. Aí quando conserta uma área, quebrou outro lugar. Aí Deus vem com toda a sua paciência e abre os nossos olhos para aquela situação, como abriu os olhos do pessoal de Emaús. E olha só, foram uma abertura de olhos para com o pecado, com Adão e Eva, um casal, e uma abertura de olhos para a verdade. Naquela hora, Jesus cai. Inverso, né? Uau! Os estudos não sei se falam que se é um casal, se era 2 homens, se era 2 mulheres, se era um homem ou uma mulher, né? Não podemos afirmar isso, mas no Éden foi um casal. E depois, não importa muito quem foi, mas o que importa é que abriu-se os olhos para uma grande verdade. A verdade que caminhou sobre a terra, ressuscitado. Porque tem uma diferença aí de muitos deuses, que Jesus, ele é aquele único. Estão fazendo um balai, né? É o único que ressuscitou, cara. É o único que ressuscitou. Uau. Isso aí. Jesus é bom, né? Amém. Quando o pastor Marcos citou, né, que onde o Espírito Santo está, ali a liberdade, né? Eu volto para Daniel, né, que eu tô estudando Daniel, Jeremias, tô mergulhada aí na vida desses homens de Amém. Deus. E Daniel, escravo de um sistema babilônico terrível lá no tempo dele, escravo, mas com uma mente livre. Liberdade. Muita gente, ele tinha muitos decretos, né, que foram estabelecidos contra ele, mas ele não deixou de pensar nas coisas que era de cima. Ele tinha um coração, uma mente livre, porque ele era cheio do poder de Deus, aquele homem, aquele menino, né, que foi para lá menino. E a liberdade dele também vinha da leitura da palavra. Aquele menino, aquele homem, ele lia a palavra, ele orava, ele se consagrava a Deus. Então, quando nós estamos dispostos a viver essa nova vida, nós precisamos entender que carregamos responsabilidades nessa nova vida. Sim. Hoje nós vemos aí, né? Lembrei da palavra sincretismo religioso. Depois vocês buscam sobre isso, tá bom? Que eu tava falando da mistura que tá tendo, que todo mundo fala que Deus é um Deus só, que todo Deus que eles servem é Deus. Não, mas o único caminho é Jesus Cristo, é o Cristo, né? E a gente falando sobre isso, a gente precisa entender que nós, que fomos libertos por Cristo, que somos livres,
Nós temos liberdade. Gente, nós vivemos num país livre. Por isso que nós estamos aqui numa rádio comunitária, podendo falar do amor de Deus. Amém. Olha Graças que a Deus. privilégio que nós temos, né? Quando Jeremias foi chamado para o ministério, ainda menino, né? Jeremias não era um cara que queria falar, não, a respeito de Deus, porque ele sabia da perseguição que viria sobre ele, que ele estava lá em Jerusalém, né? Ele que fala que tem fogo. É isso que eu ia falar agora. E Jeremias, ele fala sobre isso, que ele, se fosse por ele, tá lá em Jeremias 29, mas se eu disser, não o mencionarei, nem falarei mais em seu nome, há no meu coração algo como um fogo ardente retido em meus ossos. Estou exausto de retê-lo, já não posso mais. Tenho fogo cerrado No meu peito, que não me dá descanso. Então eu Daí que veio. preciso falar, eu preciso comunicar. Então nós precisamos carregar a mensagem de Deus, e é uma honra, é um privilégio termos esse evangelho queimando no nosso peito. E se você... o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, querido ouvinte, onde você está ouvindo agora sobre a palavra de Deus, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, deixa eu te dizer, só vem. Só vem. Vem para Cristo. Vem para agora. Cristo agora. Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Procure uma igreja séria perto da sua casa. Se a destino for longe para você, procure uma igreja que pregue a palavra. Se encontre com Cristo. Você que está desviado dos caminhos do Senhor. Deixa eu te dizer, você que quer tirar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena viver com Cristo. Vale a pena viver essa vida ressurreta com Cristo. Jesus agora está batendo na porta do seu coração, como o pastor Éder pregou há uns 2 domingos atrás. Pastor Neto falou sobre essa ressurreição no domingo passado. E ele, ou na quarta-feira, não me lembro, acho que foi quarta, né? Falou sobre a ressurreição, que ele falou sobre um coração ressuscitado, sobre o desfibrilador. Deixa Jesus colocar aí esse aparelho no seu coração e te trazer a vida. Você que não tem o desejo de viver, você que está aí sofrendo, você que tem uma enfermidade, Jesus pode te curar e Ele quer te curar, Ele pode te curar agora. Seja livre. Você pode receber agora a cura de Cristo na sua vida, nas suas emoções, na sua mente. Essa voz que você escuta no seu ouvido, falando todos os dias que não vale a pena viver. Deixa eu te dizer, vale a pena viver. Jesus Cristo entregou a sua vida por você. Ele também quer que você viva essa vida ressurreta. Então venha para Jesus. Não é para uma igreja, não é para uma religião, não é para pastores. Deixa eu te dizer, venha para Cristo. Cristo, hoje nós estamos falando aqui a respeito de Jesus. Procure uma igreja para você pertencer. Procure a mais próxima da sua casa, que tenha a palavra viva, que não tenha mistura, que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo, esse que nós temos a honra de carregar e falar aqui nesta noite. Desse evangelho que a gente não se envergonha. Sabe qual é o evangelho que a gente não se envergonha? Cristo. Cristo, o centro de todas as coisas. Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que pagou o alto preço em nosso lugar. Nós fomos comprados por preço de sangue. Sangue. Ele verteu até a sua última gota de sangue para que hoje nós pudéssemos ter um acesso livre a Deus Pai. O pecado veio e nos desconectou de Deus. Nós estávamos destituídos, mas Cristo veio e hoje a graça nos alcança. E é por essa graça que nós estamos aqui. E é por essa liberdade que nós temos de falar do amor de Deus, que nós estamos entrando na sua casa hoje através dessa onda sonora, pela Rádio da Capela, que nós temos essa oportunidade de te apresentar o Evangelho de Cristo. O Evangelho que muda a vida do ser humano. Não tem como você encontrar a Cristo. Eu me lembro de Paulo no caminho de Damasco. Paulo não era qualquer um. Paulo era um homem criado aos pés de Gamaliel, um dos teólogos, o top da galáxia da época. E ele julga tudo o que ele aprendeu como esterco, depois que ele conhece Cristo.
E os olhos dele são desvendados, descortinados no caminho de Damasco. Ele não caiu do cavalo, mas os olhos dele foram abertos para o verdadeiro evangelho de Cristo. E o próprio Cristo se apresentou a ele. Entendeu a obra redentora, a obra da cruz, né? Uau, uau. Quando você entende a obra Uau. da cruz, cara, você segue de uma forma... João foi o único discípulo que viu a crucificação, né? Se não me engano. Estava presente. Que estava Tava presente. Após o momento, após a obra... Estava de perto, né? É, que ele Pedro de estava perto. meio de longe, Sim. assim, negando. Olha só, Meu amador. após essa obra da cruz, após a morte de Jesus, depois disso que Jesus ressuscitou, cara, João, ele foi um cara que depois ele foi jogado no óleo e não morreu. Como diz o Dinho, ele é duro de matar. Duro de matar. O cara era uma MacGyver, velho. MacGyver. Não conseguia. Só que por que aconteceu isso, cara? A partir do momento que você entende a obra da cruz, você já morreu. Nada te importa. João já estava morto. Paulo mesmo falava, quem vai me livrar desse corpo aqui logo, Já que eu foi, quero você ir. Eu já tô tá aqui por morto. causa de vocês, que eu tenho que ficar explicando as coisas ainda. E foi o único- Mas eu queria ir. Foi o único discípulo que não virou mártir. Uau. Olha só. Entenda a obra redentora da cruz, que você é livre, mesmo estando num lugar de escravo. De escravo. Daniel, de novo. Daniel Ele estava na numa Babilônia. terra fora da terra dele. É né? sobre isso. Israel. Mas ele era Israel. livre. Ananias. Aqui Extremamente ele era livre. Na mente É. dele. Por isso que a palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12. Precisamos pensar isso. de uma forma diferente. Ah, gente. Diferente. É uma mente de quem foi liberto, né? Uau. Sim. Sim. A mente de quem foi liberto. É Liberdade. Que nem o povo que sai do Egito, mas para Deus tirar o Egito do coração daquele povo, aquela Demorou, mente hein? de escravo, demorou muito. Morreu todo mundo. Na verdade, não tirou, né? Eles morreram. Eles morreram. Teve que vir uma outra geração por conta de que não entenderam. Então eu vou ficar aqui, vou ler um versículo aqui que eu marquei da pregação do pastor Neto, a respeito de um coração ressuscitado, e nós estamos falando agora que a nossa mente precisa mudar, o nosso jeito de pensar precisa mudar. Gente, a vida com Cristo não é viver arrumado, é viver outra vida. A gente não pode ficar colocando remendo novo em roupa velha. A gente tem que trocar de roupa. A gente tem que pensar diferente. E aqui em Colossenses 3 diz assim: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Vamos de música? Vamos. Bora. É, gente. Se passam os anos e eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Ó Espírito, todos nós, levante suas mãos. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. E quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, mais uma vez, todos nós. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. No Filho.
segredos de Deus, os segredos de Deus e o seu saber. Procurei encontrar, persegui sua glória, encontrei o fim. Por favor, todos nós, os segredos de Deus e o seu saber. Procurei encontrar, persegui sua glória. Todas as mãos para cima, ó Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Vamos lá, todos nós, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo. Se você puder um pouco mais forte, todos nós, Cristo, 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 fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo. Vamos mais uma vez, vamos cantar o nome de Jesus Cristo.
E voltamos. Gente, já é 11h30. Vocês nossa. acreditam? Passou muito rápido. Vamos soltar Boa. uma pergunta aqui, porque hoje não vai dar tempo de responder muita coisa. Mas semana que vem podemos voltar nesse assunto sobre Cristo. Amém? Então, tem uma pergunta aqui. Eu vou liberar ela para vocês, tá bom? E quem quiser pode responder, viu, Fábio? Como posso ter certeza se sou salvo se eu ainda cometo erros? Bem-vindo ao clube. Nós brincamos assim, mas a pergunta que eu faço, né? De que erro nós estamos falando? Né? Qual que é esse erro aí? Dá pra dar uma esclarecida? Porque Pra não ficar... errar, Não tem. errar, todos nós erramos. O Sim. próprio apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal toda hora está diante de mim. Então a questão é que erros nós estamos falando, né? Sim. Se é um erro voluntário, se é um erro, se é um pecado Persistente, né? persistente, Uma coisa que você não consegue se se libertar. é um erro do qual você não foi liberto ainda, Porque pecadinho, pecadão não existe. ou é um pecado erro pecado. que faz parte do processo, Sim. entendeu? Porque vós sois salvos, diz a palavra, pela graça. Efésios, Isso. né? Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, É dom de Deus. para que ninguém se glorie. É dom de Não Deus. tem a ver com você. Não tem A sobre, única pessoa que tem poder para salvar é Jesus. Porque se fosse assim, a cruz seria insuficiente, Sim. né? Depende de mim fazer, de eu fazer alguma coisa, de mim fazer. Depende de eu fazer alguma coisa para acessar a salvação. E não é assim que E não funciona. Nós somos justificados por Cristo, pela graça. É Ele quem nos justifica. Sim. Então, da nossa parte, a nossa fé entra onde aí? Em depositar a nossa vida nas mãos daquele que tem poder para salvar. Sim. Agora, o erro, se ainda cometeu erro, todos nós cometemos erro. Sim. Agora faz parte do processo. Ou é uma coisa que eu estou errando porque... Que erro nós Voluntário. estamos falando, né? Voluntário, você tá fazendo porque você quer fazer. Isso. Tem que ver se não entrou aí em transgressão, iniquidade. Estamos dando uma resposta bem simples, né? Para não nos aprofundarmos no seu erro. No seu erro. Brincando, né? gente- Brincadeira, tá, gente? Mas porque vamos nos aprofundar em nossos erros. Qual é a raiz desse erro? Desse erro. Porque se for uma falta de arrependimento, isso pode levar, vamos dizer assim, não vou falar a perdição, mas se a trombeta tocar agora, você não sobe. Já ficou. Se o erro for por falta de arrependimento, E tem uma pergunta aqui, que eu não ia entrar na segunda pergunta, que é como eu sei que eu me arrependi? sim. Essa que você não fez mais. As coisas que você estava fazendo. Você deixou. Você deixou pra trás O aquilo que você arrependimento, fazia. você mudou a rota, né? Você Você estava indo muda. para uma Mudou a direção, mentalidade. você converteu. Isso, não faço con- mais isso. O que é a conversão? Você estava indo para uma direção, você se converteu. Outra direção. Esse é o arrependimento de Você verdade. para de viver aquela vida que você Não vivia. faz mais. Literalmente. E já entrando em outra pergunta que tinha aqui também, a respeito... Tem. Era só outra pergunta. Já vamos Tá fazer, certo, já vamos pastora. fazer um combo. Vamos. Respondendo Combo também. Já perguntas. respondemos sobre o arrependimento. O arrependimento muda a rota da sua vida. Por exemplo, e agora eu vou ter que ler que fugiu o pensamento. Do arrependimento. Tem outra aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu achar aqui. Tempo. Vamos que eu tenho uma Ah, pergunta. porque eu ainda sinto desejos da minha vida antiga. Porque A briga. a gente vivia uma vida Sim. e quando a gente não tem o conhecimento da palavra, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da vida de Cristo que a gente tem agora, que é uma Inclinação. outra vida, isso, A inclinação. nós temos às vezes uma inclinação para um certo tipo de erro, né? Mas posso Claro. pastor. mandar a real? Bem real mesmo? Tramontina? Quem realmente teve o encontro Com Jesus. com Jesus Fica para trás não sente saudade. É nova da vida, é criatura. verdade. A sua luta ainda talvez seja nesse processo. Esteja no caminho, Esteja né? no caminho de realmente ter uma experiência com Cristo. Imagine você, os meus amigos aqui na rádio hoje. Eu fui atropelado por um caminhão antes de chegar aqui.
passou por cima de mim. Foi não. Como é que eu chegaria aqui? Não chegaria. Não. Quem tem um encontro com Jesus é uma carreta que passou em cima. É verdade. Não tem a Não tem. a Não transformação, tem como, ela é. Transformação de- Evidentemente que há processos. O que você precisa identificar na sua vida, você que ainda tem o desejo dessas coisas, é em que processo você está em direção a Cristo. Porque a gente também pode estar falando aqui de pessoas que são viciadas em álcool, Sim. em droga. Existe um processo. Novos convertidos. Novos convertidos. Que não teve Agora, se tu é entendimento do crente faz evangelho. tempo já, tu não é crente não, Eu viu? acredito que Por isso esteja... que o velho homem tem que matar todo dia. Sim. Todos Sim, os dias. Todos os dias. Na verdade, os desejos a gente pode até sentir, mas assim, a vida que nós vivemos agora na carne, em obediência ao Evangelho, o que o Evangelho fala para nós? Tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Uma boa coisa Então, pra você... Perdão, pode terminar. Você pode ter o desejo, mas a pessoa que teve o encontro real com Cristo, ela fala assim: tô nem aí para você, meu desejo. É sobre É isso. sobre isso aí. Eu quero Cristo. Pra você que tá nesse processo, uma boa opção pra você sobre mortificação da carne é o jejum. Jejum. Entra no jejum. Disciplina espiritual. Disciplina espiritual, não tem como fugir disso. É jejum. Jejum. Ainda mais falando, ela falou desejo, ela Fala, ou ele, eu não vi. desejo da carne aí, né? Sim. Desejos de vida, da minha vida Vida antiga. antiga. É mulher. Jejum, Não jejum, fala, né? leitura da palavra É e duas oração. Oração. Duas coisinhas simples. A hora né? que você Porque sentir o desejo, entra pra orar aí que O vai jejum, dar tudo não, certo. o jejum coisinhas não é simples. para Deus em si. O jejum é para você. Isso. O jejum é uma disciplina que você vai estar dizendo para sua alma e para o seu corpo, ó, quem manda aqui agora Sim. é o Espírito Santo. Vamos entender que todas as ferramentas espirituais que Deus nos dá, nunca é para mudar ele, porque ele é imutável, desde o início. Deus não vai se converter, né? Não vai mudar nada. Fazer um jejum para converter Deus ao Converter que eu Deus estou àquilo que eu tô desejando. desejando. Deus ele só deu a ferramenta e falou assim, ó, usa essas ferramentas para você. Mas o jejum ficar move ok. o céu. Move. Ó, Move O o jejum céu. te aproxima do Senhor. Deixa eu falar uma coisa a respeito de desejo. Gente, o jejum ele é tão sério na nossa vida que Eva pecou como? Comida. Comendo, desejando comer. Então, pro crente, o jejum é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Se você é novo convertido, eu te convido a viver uma vida jejuada. Porque isso vai mortificar a sua carne e os desejos dela. Quando a sua carne for gritar, na verdade ela não grita mais. grita. O jejum para o crente é como a arma para o policial, é como a enxada para o pedreiro, é como o estetoscópio para o veterinário e para o médico. Não vive sem mais, não. Tem como. Não tem mais como não tem como mais te separar dessa vida de disciplina espiritual. Nós precisamos entender que as tentações, seremos tentados, as setas malignas estarão na nossa mente, os nossos olhos, a gente vai ver as coisas. E se essa for a fraqueza dessa pessoa também, ela vai ser atacada justamente. Nesse Nesse lugar. lugar. O nosso adversário, Satanás, ele é inescrupuloso. O que significa isso? Se ele tiver a oportunidade de matar uma criancinha Vai matar. de 1 ano, ele mata. Vai matar. Sem dó. Ele é inescrupuloso. Ele não vai atacar você Uma coisa que não... que não te move. Não, ele vai no seu ponto fraco. E vai ter paciência na para sua esperar. fraqueza. Vai. Ele Vai dar não No tem momento pressa. certo. Agora, você reconhecendo isso, obrigado pela pergunta, porque teve coragem de Teve fazer coragem. a pergunta. Sim. Isso identifica a luta em que você está. Que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito para que você não faça aquilo que você quer. É isso mesmo. Aí entra as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a leitura da palavra, para você fortalecer o seu espírito. Para que numa luta, numa Sim. guerra, nessa batalha Porque é forte essa guerra, hein? que nós lutamos sempre estamos nesse campo de batalha, para o nosso espírito vencer, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, precisamos fortalecer o nosso espírito através das disciplinas espirituais. Sim. Porque se nós alimentarmos os nossos olhos
a nossa mente, Os nossos nossos ouvidos. Ó, pensa nos sentidos, com aquilo que agrada o nosso corpo, ainda que seja de leve, na hora do embate, quem vai ganhar? A carne. A carne. A carne. Entenda que é um processo, né? Sim. Tudo é um Sim. processo. Às vezes você ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos fazendo aquele mesmo erro. Aí você vem para Jesus e em um mês você quer resolver todos os problemas de 20 anos. Você acabou de entrar num Um processo. processo. E esse processo, quanto mais você se relaciona, quanto mais você mergulha em oração, em jejum, mais você vai andar no poder, vai andar no Espírito. Talvez você precise de ajuda, né? De ajuda Também. e De ajuda. na sua oração, minha cara ouvinte, peça para Deus manifestar a glória dele. Isso. Contemple a presença. Contemple a presença de Deus, porque Secreto. a partir disso não tem como pôr na balança a glória de Deus. Com os com os desejos da desejos. carne. Se vo- Aliás, Paulo vai além ainda, né? Vai Os além. sofrimentos não se compara com a glória, Glória que está por- por vir. Então vale a pena negar a si mesmo. por Vale a Cristo. pena, vale a pena. Se você está numa vida Mergulha de na santidade... piscina, mergulha na morte. Está numa vida de santidade, é só sentar no seu quarto e só vem. Estou e- preparado. A palavra fala pra gente fugir da aparência do mal. Eu tenho um testemunho de uma pessoa muito próximo à minha família, que ele foi liberto das drogas. Sim. E hoje, o Jim conhece essa pessoa e literalmente, e de verdade ele foi liberto mesmo. Mas ele teve que mudar de cidade, teve que mudar de amigos e ele não pode beber Coca-Cola. Porque é gatilho. Porque é gatilho pra ele usar droga hoje. Mas depende do que você se envolveu na vida passada. Tem Isso. muitas coisas que você não pode nem engatilhar. Então, por isso que eu tô falando agora. A Bíblia Isso. fala, foge da aparência do mal. O que é uma Coca-Cola? Ela é lícita, todo mundo pode beber Coca-Cola. sim. Mas se isso te faz mal, isso te remete ao passado, isso vai te trazer vontades, Sai fora. corre. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Ai, mas não tem nada... Tem a ver sim. Se sim. nós ficarmos Resista o diabo, expostos ele fugirá de às você. tentações, à carne, se você não tiver em disciplina espiritual, a chance de você cair é grande. É muito grande. É muito grande. Então, se é um pecado que você comete quando você tá sozinho, evite ficar sozinho. Se é um pecado que você comete quando você tá na roda de amigos, evite ficar nessa roda de amigos. Se é um pecado quando você Muda. bebe Coca-Cola, evite. Evite beber Coca-Cola. É isso que é uma nova vida. Gente, não é um remendo novo em roupa velha. É uma roupa nova. Então, você muitas vezes vai ter que mudar de ambientes, vai ter que mudar de amizade, talvez tenha que mudar até de emprego. Por isso que eis que tudo já se Se fez, fez novo. Faço E novas venha coisas. para essa nova vida porque vale a pena. Nossa, E demais. faça disciplinas espirituais, né, Fábio? Oh. Muda, não muda? Muda tudo. Muda. Tudo. Muda a mente, muda a perspectiva de visão, muda a leitura da palavra, Muda muda o corpo, muda o jeito que você lê a Bíblia. Tudo muda na sua vida. Venha para essa vida E com isso é Cristo. perceptível, né? Você e- consegue refletir isso, as pessoas notam a diferença, Sim. né? Em algumas surtem até curiosidade. Nossa, mas por que você tem diferente, você tá andando diferente, Tá falando tá diferente. falando diferente? É sobre isso. Você olha para a vida do próprio Cristo, né? Nosso Senhor, antes de começar o seu ministério, ele faz o jejum de 40 dias. Verdade, É sobre isso. verdade. É sobre isso. Então, vale a pena. Vale a pena. Mergulhe na palavra. Procure saber mais a respeito disso. Procure ajuda de um pastor, ajuda, de uma pastora, né? De uma pastora, né? Que você é mulher. Procure ajuda. Lá na igreja nós temos esse amparo. Tá. Eu apelei um pouquinho aqui, mas a luta é legítima, tá? É legítima. É Tem muita legítima gente nessa situação. nessa Que situação. não consegue se desvencilhar dos desejos. É verdade. Sempre está caindo na mesma situação. E se Sim. você já está liberando essa pergunta, é porque aquele que te ensina todas as coisas já está te incomodando. O Espírito Espírito Santo Santo. já tá Ó, tocando em você para isso. você mudar de Boa, vida. Gente, hoje ficamos por aqui com a nossa conversa. Já? Já. E Ué, eu mas queria não é falar. até as 2 hoje? Eu trouxe café. Oi. Ó, semana que vem pode ser. Ah, não, mas você trabalha na quarta, né? Semana que vem é terça de carnaval. Feriado é Vamos. quarta. Feriado. Nós vamos estar no espiritual. E nós vamos estar no espiritual. O som do céu. E a nossa programação da igreja, nós temos uma programação de carnaval sobre toda a carne.
o Senhor nos deu uma direção. Na sexta-feira tem um culto geracional do Base Next, do Base Send, da Juventude Destino. E você é o nosso convidado a estar conosco lá na igreja às 19h30. No sábado temos batismo às 17 horas e uma noite de adoração. E também temos uma imersão, eu não sei ainda se tem vaga, mas as inscrições estão no aplicativo da igreja. As inscrições são pelo app das 9 às 16 horas. O Senhor vai derramar poder sobre todos os que estarão ali naquela imersão. Gratuito, né? E isso é gratuito e tem também o ingresso com o almoço. Você vai pagar só o almoço, porque você vai passar o dia inteiro na igreja, né? Então fica a critério, se você quer levar lanche, se você quer comer lá, mas é gratuito, mas precisa fazer a inscrição pra galera se preparar, tá bom? E na segunda-feira, nós teremos Fire Night às 19 horas na igreja. Vai ser sobrenatural esse final de semana. Enquanto o povo tá lá satisfazendo a carne, o Espírito Santo de Deus vai derramar poder sobre toda a carne ali no Campus Portal. E no domingo temos culto em 2 horários, às 10 da manhã e às 18 horas. Olha, gente, e o culto da semana passada, das 8 da manhã, foi poderoso. Nós abrimos um terceiro culto no culto de Santa Ceia. E eu amei, gente. Particularmente, eu amei o culto das 8 da manhã. Mas né, nesse domingo nós temos culto às 10 e às 18. E você é mais que convidado a estar lá conosco. Então, um final de semana assim, ó, sobrenatural. Recheado de Deus. Vai lá se encher do poder. O único que precisa fazer a inscrição é a imersão Destinados, que tá no app da igreja. Mas os outros cultos, o batismo, é tudo aberto. Você pode ir. É nosso convidado. É nosso convidado especial. E na imersão, ela não é paga, tá bom? Só precisa fazer pro pessoal saber a quantidade de pessoas de organização. Só se você quiser o almoço, aí você compra. Eu não sei ainda se tem, né? As inscrições, mas tem... Mas tem um coffee lá também. Tem também. Tem batismo, tem noite de adoração, tem uma noite do geracional na sexta-feira, tem culto no domingo, 2 horários, tem sábado o Fire Night, que vai ser uma noite profética ali no Campus Portal, e você é o nosso convidado. E amanhã tem culto às 19h30, né? A quarta-feira de destino, nós estaremos ali louvando ao Senhor. E, gente, quinta-feira tem Tal Meeting. Todas as mulheres... Todas as mulheres convidadas a estar conosco nessa noite de adoração com o tema Questão de Honra, tá bom? Deus abençoe. Nós ficamos por aqui. O pastor Marcos já vai se despedir. O pastor Éder, o Fábio que tá aqui, volte mais vezes. Obrigado pelo convite. Um privilégio estar com você aqui. Ele tá se inteirando, mas na próxima vez ele vai estar mais aí. Nervoso, né? Não, mas vai dar tudo certo. Você viu que aqui é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Amém. Trazendo café, irmão? Nossa, que bom. Amém. E depois o Li já vai soltar uma música e nós já estaremos encerrando. Então já vamos se despedir, pastor Marcos. Boa noite, gente. Até mais. Até a próxima terça-feira. Falar do nosso amigo Espírito Santo. Nós vamos até amanhã cedo e mais um pouco, verdade. né? Tem muito assunto, muita presença. Deus veio aqui de uma forma diferente essa noite. Amém. E que as nossas orações é que Ele visite você a cada programa, a cada lugar que você pisar. Nós temos vivido ali na igreja momentos de cura, momentos de libertação, momentos de muita presença. Amém. Então compareça conosco, você é nosso convidado aí de excelência, porque o convidado principal sempre será o Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E Ele vai estar lá junto. Amém. Pastor Éder. Deus abençoe. Uma boa noite a todos, caros ouvintes. Nós estamos despedindo. Eu gostaria de deixar alguns versos. Falamos sobre morte e ressurreição, né? Sobre Cristo, sobre a sua volta que está perto. Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, diz assim: Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder de ferir? Porquanto o poder de ferir da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, Amém. que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, até terça que vem. Boa noite. Boa noite, Li. Boa noite, pessoal. Valeu por mais uma terça-feira aí, igual o pastor Marcos falou, que hoje Deus se manifestou de algo diferente aqui. O negócio foi forte aqui. Glória a Deus. Isso é Deus, né? Isso é Deus. Deus, ele sempre nos surpreende. A questão é buscar, que ele sempre tem o sobrenatural aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E Fábio! Vai voltar de novo? Vai voltar, né? Oi. Vai voltar Sim, de novo, vou voltar. redondante. Vai voltar, né? Vou voltar, sim. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer Ter a receber. oportunidade nessa mesa, né? Que, nossa, que mesa, hein? Uau! Amém. E você que esteve hoje nos ouvindo, deixar um pensamento aí que o pastor Marquinhos mencionou, achei super interessante. E acredito que o Espírito Santo me tocou e não existe lugar fechado Uau. aonde Cristo não possa entrar. Uau. É forte. Um beijo a todos. Uau, fica com essa aí hoje à noite, então. E eu queria agradecer os nossos apoiadores, né? Então, os nossos apoiadores que apoiam esse programa, que têm nos ajudado a levar a palavra dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aí no seu veículo, né? Você que dirige pela estrada e escuta a nossa rádio. Nossos apoiadores são Belo Burger, Milk Moo, Jane Store, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados e DM Assessoria e Eventos. Muito obrigada a você que nos apoia, a você que nos ajuda a semear a palavra. E eu digo aqui mais uma vez, nós não nos envergonhamos desse evangelho, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que você tenha uma noite de paz, que você sonhe sonhos espirituais, que o céu toque a sua casa e que Deus te abençoe nessa semana. Vem amanhã com a gente no culto às 7h30. A programação do final de semana, ela tá poderosa. Escolha um dia para nos visitar, você que não nos conhece, a porta está aberta para você estar ali conosco, sendo mais próximo de nós, estamos ali para te ajudar como os pastores. Nós agradecemos também o apoio dos nossos pastores, José Neto e a Ju. Um grande abraço, um beijo a vocês, muito obrigada por esse apoio que vocês têm nos dado aqui na cidade de Vinhedo, e nós agradecemos a nossa igreja que tem nos apoiado todos os dias. Vamos de música e ficamos por aqui pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, o som do céu, o som Que toca o seu coração. é isso aí! Deus abençoe! Boa noite! Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out, and right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost
And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho, and my walls are all crashing down. But right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. Oh yeah, yeah. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Never. You can do all things but fail. You can do all things but fail. 'Cause you never lost. You never lost. I know. You never will. You can do all things. You can do everything else. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. I know you never will. Never lost. You never will. Som do céu chegou, brilha forte resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu ecoando uma voz fiel. Abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Som do céu. Você ouviu na Capela FM. Som do Céu.